Então, se existem as pessoas que são ignorantes em relação à dor do inventário, existem as pessoas que passam a ter conhecimento sobre isso. E essas pessoas que passam a ter conhecimento, elas entendem que precisam fazer algo. E o que elas buscam fazer, normalmente, são as soluções mais cotidianas, mais comuns da sociedade que são oferecidas. E essas alternativas, essas possibilidades que comumente se conhece, uma delas é chamada de doação do bens em vida com reserva de usufruto. O que significa essa doação em vida? Eu vou explicar aqui para vocês. Então, a doação em vida é você, vamos supor o José. José tem um apartamento e José tem um filho. Então, José, sabendo já do problema do inventário, fala assim: bom, vou doar meu bem para o meu filho, pois eu não tendo bens quando vier a faltar, o inventário não é necessário. Né? Perfeito? Então, o que ele faz? Ele pega o bem, ele vai doar esse bem para o seu filho, mas vai, na doação, gravar o bem com uma reserva de usufruto. O que significa essa reserva de usufruto? Que olha assim, ó, eu estou te dando o bem, mas esse bem continua nas minhas mãos. Eu continuo a usufruir ele. Se é um apartamento, eu vou dormir nele, eu vou limpar ele, eu vou arcar com os custos dele, ele continua sendo, o uso é meu, o usufruto é meu. Né? Usufruto é um termo jurídico, né? Mas que significa basicamente que você continua usando ele. Agora, essa é a solução comum, é a solução mais utilizada, né? Uma das mais utilizadas dentro de um contexto das pessoas que elas conhecem, comentam, já viram alguém que fez. Mas essa solução, muito embora ela fuja a algumas burocracias relacionadas ao inventário, ainda está longe de ser uma boa solução para nós, advogados do direito patrimonial, do planejamento patrimonial da família. Porque o que acontece? A reserva de usufrutos, ela tem alguns problemas que são complicados. E eu gostaria de falar eles primeiro. Vamos lá. Nessa doação com reserva de usufrutos, ao você doar para o seu filho, e se esse tiver um regime de casamento de comunhão universal, né? Dependendo do regime de comunhão de bens com a esposa pode interferir na administração do bem, ou o marido pode interferir. E por mais que a lei defina, né, que a doação ela não entra no regime de casamento, na prática, no cartório, muitas vezes eles podem pedir. Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que você se arrepende da doação. Um exemplo, você se arrepende da doação e um amigo seu está muito doente, você ama seu amigo, você quer ajudar ele. Aí você fala assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou vender meu bem para ajudar meu amigo. Sei lá, né? Uma ideia assim. Ou vou vender meu bem para ajudar a minha irmã que está doente. E aí, quando você vai fazer isso, você confia no seu filho, só que você não sabe com quem ele vai se casar, né? Não sabe quem é. E essa pessoa, ela pode embaraçar essa venda. E se ela embaraçar essa venda, você pode perder de conseguir ajudar. Então, você, com a reserva de usufrutos, você perde o controle absoluto sobre o bem. E isso, para muitas pessoas, é ruim. Existe um exemplo que é tratado dentro do nosso time de advogados, que é assim, esse caso existiu mesmo. Então, o pai fez a doação, e aí, só que eram 4 filhos, então ele doou um quarto dos bens, um quarto do terreno lá. Então, o que aconteceu? Uma grande empresa quis adquirir aquele terreno. E os outros 3, todos os filhos concordaram. Vamos vender os bens porque ia ser por um valor muito maior. Um valor muito maior do que valia o terreno. Ia se abrir um condomínio lá, ia ser um negócio muito bom. Só que o que aconteceu? Na hora de um quarto filho que havia concordado assinar, o cartório pediu
para que a esposa assinasse também. Só que eles estavam no processo de separação. E aí, nesse processo de separação, essa mulher veio não quis assinar. E eu não sei exatamente por quê, se ela tinha razão ou não, mas ela não quis assinar. E isso embaraçou o negócio. E ao embaraçar o negócio, o que aconteceu? Aquela empresa que queria construir o condomínio no terreno falou assim: bom, já que vocês não conseguem, eu vou construir no terreno ao lado. Então eles perderam o negócio. E embora judicialmente conseguiu-se pedir para que explicar para o juiz que houve uma separação, né? Então essa mulher não precisaria assinar. Quando essa decisão judicial saiu, a empresa já adquiriu outro terreno, ou seja, eles perderam um grande negócio em que ia multiplicar o valor do terreno por pelo menos umas 4 vezes. Então, tudo isso, a doação com reserva de usufruto, ela pode se tornar obstáculo. E para quem tem patrimônio, para quem faz negócio, isso não pode acontecer. Você quer ter a livre disponibilidade, o livre poder sobre os seus bens. Então, esse é o primeiro grande problema a doação com reserva de usufruto. Você perde o controle total dos seus bens. A segunda questão é que, em termos financeiros, a doação com reserva de usufruto, ela não tem tanta vantagem assim em relação ao inventário. É um pouco de vantagem. Um pouco de vantagem. Vamos dizer que de 80% a 90% do valor do inventário. Então, isso acaba não sendo uma economia. Ou melhor, acaba sendo uma economia muito pequena do que poderia vir a ser a economia caso fosse feito um planejamento patrimonial estruturado. Com o planejamento patrimonial estruturado, não dá para falar como regra, porque cada caso precisa ser analisado especificamente, mas seria possível que essa economia fosse, vamos dizer assim, você pagasse 30%, 20% do que seria pago no inventário. Aí sim, uma economia de 70% a 80%, que muito, muito considerável. Então, não vemos a doação com reserva de usufruto com bons olhos e achamos que esse instituto, no que tange, né, a sucessão patrimonial, ele não deveria ser usado. Então, essa é a minha opinião, é a forma como também o nosso grupo, o nosso time de advogados que trabalham com planejamento patrimonial, entendem essa questão. Se você ficar com alguma dúvida também, quiser, pode mandar aí que eu respondo para vocês, tá bom?